Então, eu estava aqui agora, né, resolvendo uns exercícios, né, usando procedimentos. Na verdade, eu estou refazendo alguns exercícios e usando procedimentos neles. Até agora eu não fiz tantos exercícios assim, né, mas os que eu fiz já deu para pegar algumas coisas, né. Não sei se pegar seria a palavra. Mas, assim, já faz alguns dias, né, que eu vi a aula. Não deu para eu fazer os exercícios antes, né, vim fazer agora. E é muito engraçado, porque se você ver uma aula, deixa eu ajeitar aqui, né? Eu vi a aula, não passou tanto tempo assim, mas você não pratica, você esquece, não tem jeito. Eu posso ver a aula hoje, acabar de ver a aula agora. Se daqui a 4 horas eu vou fazer uns exercícios, eu tenho certeza que eu vou fazer errado, porque como assim, se não entrasse na cabeça da gente, se a gente não pratica, né? Todo mundo sabe disso. E é assim com tudo. Aí eu tava fazendo os exercícios agora, né? Refazendo, usando procedimentos. E tem umas bobagenzinhas assim, que a gente acaba esquecendo, porque não praticou. Eu acho que eu não tô fazendo o menor sentido aqui do que eu tô falando. Mas enfim, faz um tempo já que não tem atualizações e eu queria fazer alguma coisa, por isso que eu tô aqui. Vou continuar aqui resolvendo meus erros. Eu tô olhando para mim, não é para olhar para mim, eu vou olhar para a câmera. Então eu vou continuar aqui resolvendo meus exercícios e continua aí que o vídeo não acabou. Tava pensando aqui, a verdade é que eu tô meio perdida assim em relação a esses vídeos, né? Eu não sei como é que eles vão ser mesmo e tal. Espero que não esteja ficando paia, sei lá. Acho que eu já devia ter terminado isso. Mas eu não quero apressar para chegar no final lá com um monte de dúvidas e não saber direito o que eu tô fazendo. Mas também não dá para ser assim num ritmo tão lento, né? Eu vi um meme hoje que eu achei engraçado, que era assim, falando que o progresso leva tempo. Que a gente já tá ficando sem tempo, então o progresso leva tempo. Aprender as coisas leva um tempo. E como eu disse, eu não quero apressar, né, ver todas as aulas de uma vez, não fazer os exercícios, tem que fazer. Eu quero realmente entender tudo que eu estou fazendo para não chegar no final lá do curso e estar com um monte de dúvidas, não ter aprendido direito e mesmo assim terminar o curso, né? E leva tempo. Só que não dá para ir tão devagar assim. Porque eu estou indo muito lento por enquanto. Porque até agora eu estou indo lento, né? E vamos acelerar aí, porque o tempo tá passando. Esses dias, lembrar de olhar para a câmera e tentar me ignorar. Esses dias eu estava resolvendo umas questões, né? E umas questões fáceis, né? Tranquilas de serem feitas. Porém, estava sempre dando erro, né? Às vezes era na condição que ficava falando... Vou parar de rodar também. Às vezes era na condição que ficava dizendo que estava faltando o então, né? No se então. E só que tinha o então lá e eu não conseguia ver realmente onde era que estava sendo aquele erro, né? Eu pensava até que poderia ser alguma coisa assim do visual. E como eu não conseguia identificar nada, eu fui passando, resolvendo outras questões, né? Sempre que eu tinha que fazer uma condição composta, aí estava dando esse erro, dizendo que estava faltando o então, porém o então estava lá. Inclusive, até quando aconteciam esses erros, eu copiava o meu código e colocava lá no DeepSeek e pedia, né, a ajuda dele para identificar o que era que estava errado. E ele até me sugeria assim, melhorias, mas ele não identificava nenhum erro, né? Tinha coisas ali que eu podia melhorar, mas um erro ele não encontrava, né? E eu fui resolvendo outras questões, né? Essas que eu tentei, que tinham algum erro, eu passei, né? Fui fazendo outras coisas, porque como eu não consegui identificar nada, o DeepSeek não conseguiu identificar nada, pensei que era alguma coisa com o visual, né? Porque já aconteceu de eu estar resolvendo alguns exercícios, e aí quando eu colocava uma variável lá, do tipo real, ele ficava dando um errinho, só que aí depois o algoritmo funcionava. Estranho, né? Mas aconteceu. E eu pensei que fosse a mesma coisa. E também tinha outra coisa que estava fazendo meus algoritmos ficarem errados. Eu colocava lá na minha condiçãozinha que tal coisa tem que ser igual, né,
a outra coisa e tal, e sempre dava um erro nisso daí. E eu ficava quebrando a cabeça para tentar entender o que era que eu também tinha feito errado nesse caso, né? Até que eu vi a aula 13, que é sobre funções, e durante a aula o Guanabara fez um algoritmo que era para ver se o número é par ou ímpar. E nos exercícios lá, né, naquele PDF, que tem 100 exercícios, tem esse mesmo exercício para a gente fazer. E eu resolvi fazer ele usando uma função. E aí a minha função não estava de jeito nenhum dando certo. Aí eu quebrando a cabeça, encucada com aquilo. Ué, por que que não está funcionando? Eu fiz no dia anterior esse mesmo exercício e agora não está mais dando certo. Aí eu resolvi lá, né, abrir o algoritmo que eu tinha feito durante a aula. E eu vi o que era que estava errado e era uma bobagem. Porque no visual, que para você saber se duas coisas são iguais, basta usar um sinal de igual. Porém, o que eu estava fazendo era usar dois sinais de igual, né? Porque como eu já vi JavaScript, eu acabei me confundindo com isso, né? Porque lá a gente usa um sinal de igual como recebe, né? No caso aqui do visual é aquela setinha, né? E o sinal de igualdade lá são dois sinais de igual. E eu estava confundindo isso enquanto fazia os exercícios, e era por isso que não estava dando certo. Inclusive, enquanto eu fazia, né, esses exercícios que estavam dando errado, eu também coloquei eles lá no DeepSeek para ver qual era o erro e se ele podia corrigir para mim, para eu ver onde era que estava errado, já que eu só não conseguia identificar os erros ali. E ele também não identificou. Né? Eu passava o código para ele e ele me entregava com alguma melhoria de outra coisa e tal, mas a parte que estava errado continuava errada. Só que, assim, apesar de ele não ter conseguido me ajudar nesses dois pontos, ele já conseguiu me ajudar em outras partes que eu tinha errado e aí ele conseguiu identificar isso, porém não foi de tudo perdido, né? Ah, mas uma coisa, de tanto eu testar com o DeepSeek e continuar dando esses erros, né, eu tentei usar o ChatGPT também para ver se ele conseguia identificar o que era que estava errado, já que no DeepSeek não identificou, né? Ele dizia que o meu algoritmo estava certo. O ChatGPT também foi a mesma coisa. Inclusive, quando a gente acabou de passar por uma interrupção agora, e eu esqueci o que era que eu estava falando, né? Mas enfim, eu acho que eu estava falando aqui sobre o ChatGPT também não ter conseguido identificar esses erros, né? E assim, mesmo a gente tendo o auxílio dessas inteligências artificiais hoje em dia, não é sempre que elas vão acertar, né? Tipo, nesses dois casos aqui que eu falei, elas não conseguiram identificar o erro, né? Eu estava até com vontade de pedir a ajuda de alguém para poder me ajudar, porque eu não consegui identificar ele. As inteligências artificiais também não conseguiram identificar. Só que aí, né, eu resolvi comparar meu código com os outros, porque não tinha cabimento aquilo tá dando errado, né? Até que eu vi o que era realmente que eu tinha feito de errado, e aí consegui resolver. E depois disso, já não vou mais cometer o mesmo erro. E eu vou mostrar aqui para vocês o que era que eu estava fazendo errado, né? Só mudar aqui e abrir o algoritmo lá. Pronto, eu já abri aqui, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Essa aqui foi a função que eu fiz para ver se o número é par ou ímpar. E não estava dando certo aqui de jeito nenhum, porque ao invés de um sinal aqui de igual, eu estava colocando 2. Inclusive, até que na minha anotação, ó, esse aqui já é outro. Esse aqui é para ver se é par ou ímpar. E esse aqui é um exercício sobre desconto, né? Se o sexo for feminino, a pessoa tem 13% de desconto, se não for, 5%. E tá aqui um exemplo que eu fiz. Eu coloquei aqui a igualdade, né? Como sendo dois sinais de iguais. E por isso estava dando errado. Porque tem que ser só um. Eu acabei confundindo por causa do JavaScript. Outro erro que eu estava cometendo, eu acho que esse aqui nem é o igual. Ah, pronto. Ó, esse aqui é o meu código já certo, ó. Tá vendo que aqui tem um se, e aí um se não, né, que é para outra condição, e aí tem mais um se não aqui. Aí o que estava acontecendo? Eu abri esse se aqui e fechei aqui embaixo. E aí eu colocava esse se não aqui, um se do lado, e fazia minha condição normal sem fechar. E era isso que também estava dando errado. Inclusive, ó, tá aqui meu código anterior, que eu coloquei aqui no DeepSeek, né, para ele me ajudar. E ele me devolveu desse jeito, ó. A mesma coisa, se não, fim, se.
que era o mesmo erro que eu estava cometendo aqui no começo. E aí, como todos os meus códigos que tinham uma condição composta estavam com o mesmo erro, dizia que ficava faltando o então, e eu ficava quebrando a cabeça porque o então estava lá, como vocês viram. O problema não era o então, era porque eu não fechava, né, esse segundo se, e aí ficava dizendo que estava errado. E eu quebrando a cabeça, pensando o que poderia ser, porque estava o então lá. Eu me lembrei do algoritmo do IMC, que tem várias condições, né? E eu lembrei, sempre que eu abro um se, eu fecho ele e tal. Aí eu fui ver o código do IMC, né? Porque eu vou resolvendo os exercícios e vou deixando tudo salvo aqui, separado por aulas, né? Encontrei a aula que tinha, vi o algoritmo e aí percebi o que era que eu estava fazendo errado. E agora, finalmente, eu já consegui identificar esses 2 erros que eu estava cometendo e não vou mais repeti-los. Assim, nesse ponto, assim, eu sinto falta de poder estudar com alguém, né? Porque às vezes é uma besteirinha como essas e a gente não tem a quem perguntar. Você pergunta a inteligência artificial dessa, ela não conseguiu identificar o que estava errado também, né? E esse, inclusive, é um dos motivos, né, de eu ter criado o canal, tá aqui postando esses vídeos, que é para poder criar uma comunidade, né? Entrar numa comunidade também, onde a gente possa se ajudar. Como esses exercícios, eles não tem a resolução deles, né? Alguns até tem, porque alguns a gente fez na aula, mas a maioria deles não vai ter a resolução, então fica até um pouco assim difícil você tirar dúvidas, né, que você possa ter. Aí assim, o bom de você participar de comunidades é isso, né, porque você pode ajudar alguém pode te ajudar. Inclusive eu faço parte de algumas comunidades no Discord. Mas é isso, galera, por hoje é isso. Eu estou quase conseguindo terminar o curso de algoritmo. Como eu disse, eu não quero, já disse isso tantas vezes, vocês já devem estar cansados já de ouvir, mas eu não quero me apressar muito, também não quero ir tão devagar, né? E eu acho que agora as coisas vão começar a ir mais rápido. Eu já vi até a aula 13, se eu não me engano, são 16 aulas, então estão faltando 3 aí para terminar. E os exercícios, eu já fiz um quarto, eu acho que eu fiz até o 25, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir no meu iPad. Onde foi que eu parei? Eu fiz até o 26. E agora, né, que eu consegui perceber, né, esses erros que eu estava cometendo enquanto eu fazia as condições, agora eu vou conseguir ir muito mais rápido, né, porque eu fazia, ficava dando um erro e eu sem entender, tentando descobrir o que era, não dava certo. Eu acredito que agora eu vou conseguir ir mais rápido e finalizar esses exercícios o quanto antes, finalizar o curso também, poder começar a leitura do livro. E então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Se inscrevam no canal aí para vocês não perderem tudo que está por vir. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.